A graça e a paz, igreja, mais uma quarta doutrinária, iniciando este ano de 2026, e já nesta segunda quinzena de janeiro a gente já tem sido tão abençoado pela palavra do Senhor, que já foi ministrada nas semanas anteriores, e agora mais uma vez a gente tem essa oportunidade. E a minha oração é que realmente o Senhor possa tocar os nossos corações com a sua palavra, que possamos estar com os nossos ouvidos e os nossos corações inclinados à voz do Senhor. E vamos iniciar orando e agradecendo a Ele por este momento. Deus amado e querido, nós queremos já te agradecer, Senhor, pela Tua palavra que tem sido ministrada aos nossos corações. E mais uma vez, Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, para que o Senhor fale profundamente conosco, Pai. Fala com a Tua igreja, fala, Senhor, aos nossos corações, e que diante da Tua palavra, Senhor, as nossas vidas, elas sejam tocadas e transformadas. Que o Teu Santo Espírito venha, Senhor, a agir em nosso meio, e que nós possamos ser mais uma vez fortalecidos e avivados, Pai. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Irmãos, estamos aqui já no finzinho de Gênesis e acompanhando essa história tão linda que acontece aqui acerca da vida de José. Além de ser uma história linda, a gente precisa reconhecer também que é um grande exemplo de serviço, de honra, de amor ao Senhor, de perseverança em fé, de constante confiança diante das tribulações que ele enfrentou aqui desde a sua juventude. Aqui, mais uma vez, a gente encontra o decorrer de sua história, e a cada texto, a cada capítulo que se passa, a palavra do Senhor ela tem sido realmente ministrada aos nossos corações de uma maneira poderosa, nos deixando grandiosas lições. E que assim seja também neste momento. Nós iremos fazer o estudo rápido, claro, mas ainda assim o poder da palavra de Deus ele vai profundamente aos nossos corações, e vamos fazer o estudo do pequeno texto que se encontra no capítulo 43, dos versículos 15 até o versículo 34. Claro que a gente não vai fazer toda a leitura, mas de uma forma muito resumida e lendo apenas alguns versículos, nós podemos ser alcançados, sim, por tudo que parte desse texto, ele pode, sim, nos trazer como lições, nos trazer como aprendizado. E, claro, um exemplo real aqui, que de fato aconteceu na vida de José, na vida desta família, e que nós podemos, pelos olhos da fé, crer e confiar que o Senhor continua falando conosco e aplicando a história deles também nos nossos dias atuais. Bem, o início deste texto tem aqui por título José hospeda seus irmãos. Porém, a que ponto chegou, né? José diante de seus irmãos, aqueles que antes haviam feito grande mal contra ele, mesmo diante de tantos e tantos anos que já se passaram. A gente sabe que a gente veio acompanhando essa história, mas neste momento aqui acontece uma segunda necessidade de mantimento. A gente sabe que acontecia aqui nesse período grande escassez, grande fome, e eles mais uma vez se encontravam aqui necessitados de comprarem alimento, mantimento para sua casa. Sendo que, nesta segunda ocasião, eles retornam ao Egito, atendendo à exigência anterior que José havia feito. Caso eles retornassem, eles deveriam retornar com a presença de Benjamim, ou seja, o irmão caçula deles. Não só isso, mas o irmão ali de sangue, da mesma mãe, do mesmo pai de José, filho da Raquel. E aí, assim, eles o fizeram. Eles retornaram ao Egito diante da necessidade de comprar mais alimentos, na presença de Benjamim, trazendo Benjamim junto com eles. E diante disso, mais uma vez, eles se colocam diante de José. O versículo 15 diz assim:
Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Ou seja, sabemos que o dinheiro que eles haviam comprado, o alimento, na ocasião anterior, ele foi colocado novamente, né, em meio aos sacos de alimentos ali. E quando eles perceberam isso, esse dinheiro ele retornou, além deste valor, o valor que eles precisariam para comprar mais alimento. E eles trouxeram também, junto com eles, presentes e o próprio Benjamim, né, o irmão mais novo, o caçula. Então, desta maneira, eles retornam e se apresentam a José. E aqui no versículo 16 diz assim: vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leva estes homens para casa, mata um animal e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Então a gente percebe aqui a receptividade de José diante de seus irmãos, ainda que seus irmãos ainda não o reconhecessem e, pelo contrário, estivessem ali diante de José com grande temor, diante do que havia acontecido. E eles temiam, mais uma vez, estar ali diante de José e, de alguma maneira, serem punidos pelo fato do dinheiro ter retornado junto com o alimento. Mas José os recebe. José os hospeda em sua casa. E nesse meio termo, até eles chegarem à casa de José, eles procuram se desculpar, procuram se explicar ao mordomo, explicando por que o dinheiro estava na bolsa deles e aí eles trouxeram de volta. E em meio a grande temor, dúvidas, questionamentos, eles recebem ali da parte do mordomo a tranquilidade e a paz de que tudo estaria bem, que eles não precisariam se preocupar, afinal, o Deus de vossos pais era o mesmo Deus que ali se encontrava e que estava cuidando de todas as coisas. Então a gente percebe aqui que José, de certa forma, ele transmitia àqueles que estavam ao seu redor o verdadeiro Deus ao qual ele servia. E da mesma maneira o mordomo, ele transmitiu essa paz que viria do Senhor em meio a este momento que eles se encontravam tão preocupados e atenciosos ali do que poderia acontecer com eles. O versículo 24 diz assim: depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água. E eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então, neste momento aqui, eles são bem recebidos, são cuidados, seus animais também são cuidados ali. E eles chegam à casa de José. Versículo 25. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Chegando José à casa, versículo 26, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele até a terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? Responderam: vai bem o teu servo. Nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Então a gente pode perceber aqui que em todo o tempo José ele estava ali sempre apresentando uma atenção especial, perguntas muito pontuais, e ainda assim os seus irmãos ali não haviam de reconhecê-lo. Mas existia um momento ali em que foi muito tocante para ele, que foi o versículo 29, que diz assim: levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apresentou e procurou onde chorar, se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Então, um momento de grande emoção na vida de José. Ele viu ali o seu irmão caçula, filho de sua mãe, e ele se emocionou, ele se sentiu muito tocado, se recolheu para ali chorar escondido,
E com muita emoção ali ele reviveu. Eu acredito que os momentos passados, ele vê ali os seus irmãos diante de seus olhos. Eu acredito que realmente foi um momento muito tocante na vida dele. Mas, enfim, ele estava ali diante dos seus irmãos, diante do convite que havia feito de vir na sua própria casa, de almoçar junto com ele. E realmente este momento aconteceu. Ele colocou ali diante dele os seus irmãos. E o interessante é que no versículo 33 diz assim: assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o mais novo, segundo a sua menoridade. Disto, os homens se maravilhavam entre si. Então, o que aconteceu aqui? Todos os irmãos de José foram colocados em ordem de idade, desde o mais velho até o mais novo. E aquilo deixou eles surpresos, porque como eles saberiam, né, dessa ordem, dessa organização por idade, desde o mais velho até o mais novo, como? Então isso deixou eles maravilhados. E mais uma vez aqui a gente percebe, né, os toques de que José realmente estava ali expressando um conhecimento que nenhum egípcio poderia ter diante deles. E ainda assim a ficha não caiu. Na realidade eles nunca imaginariam que José seria aquele irmão que eles mesmos haviam vendido. Mas foi isso que aconteceu. Estavam ali todos diante de José. E todos eles comeram diante de José. Estavam ali comendo juntos, partilhando o alimento. E o versículo 34 finaliza: então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Então, um momento de comunhão, de alimento, um momento de misericórdia, a gente pode perceber sim, um momento de honra, onde José ali, ele não só honra os seus irmãos, mas ainda mais a Benjamim, lhe oferecendo aqui 5 vezes mais do que qualquer um deles haviam recebido. Então a gente pode perceber aqui, nós que estamos do lado de cada história, o quanto que José ele expressou ali o seu amor, o seu carinho diante de seus irmãos. Ao mesmo tempo, estes irmãos estavam sendo ali também avaliados, observados, né, a sua postura, como eles estavam reagindo diante de cada momento, diante de cada circunstância. Mas em tudo isso aqui, queridos, a gente pode principalmente observar alguns pontos que apontam muito para o grande conceito, a grande essência desse texto aqui, que é que a gente pode tirar dele. É que a gente pode observar aqui em José a verdadeira postura de quem verdadeiramente perdoou. Eu acho que quando José ele olha para trás e pode relembrar tudo aquilo que ele viveu, toda aquela injustiça, desde aquele dia em que ele foi vendido por seus irmãos, né, passa realmente um filme na cabeça dele, mas neste momento aqui, neste segundo momento em que ele está diante de seus irmãos e que ele tem uma proximidade maior com eles, afinal de contas estão ali comendo juntos, José realmente ele demonstra uma postura de quem perdoou, sinceramente, a todos os seus irmãos. Então a gente pode observar que, primeiro, não existe ressentimento. De forma alguma a gente não vê entre linhas aqui José lamentando, murmurando, apontando falhas, né? Se isso não tivesse acontecido, não teria passado por tanto sofrimento, enfim. A gente percebe realmente aqui uma conduta piedosa de José para com os seus irmãos. A gente percebe aqui a hospitalidade, que nada mais é do que uma grande oportunidade de bondade que José apresenta ali diante dos seus irmãos. Uma atitude de misericórdia, uma atitude de amor, recebendo seus irmãos ali em sua própria casa e comendo junto com eles. A gente percebe aqui o grande desejo de proximidade que José ele quer ter com seus irmãos. Ele deseja estar perto, como foi apresentado aqui, ele desejou comer junto com eles, um momento realmente muito especial. E
principalmente ali, ó, dentro da sua casa, no lugar particular de José. Então ele também demonstra essa postura de verdadeiro perdão quando ele deseja estar junto. Ele não simplesmente demonstra querer perdoar, mas ele demonstra o querer estar perto também. A gente também pode perceber aqui que José ele foi muito discreto em suas emoções. Embora ele ainda não quisesse se revelar para os seus irmãos, ele em todo o tempo tem sido discreto em tudo aquilo que ele tem sentido. Como a gente viu aqui, ele se ausentou para que pudesse chorar, comovido ali ao ver o seu irmão mais novo. E isso só demonstra, só expressa realmente o verdadeiro perdão sem hipocrisia, onde ele estava ali longe dos olhos dos irmãos e ele estava ali, né, derramando seu coração, chorando, emocionado. Então a gente pode perceber verdadeiramente uma postura de quem perdoou. Não existem ressalvas, não existe ressentimento, pelo contrário. Existe hospitalidade, existe proximidade, existe sim uma verdadeira emoção, um verdadeiro amor que ele sente ali por seus irmãos, sem hipocrisia. Existe sim misericórdia e ainda assim ele honra devido às suas proporções, né? Os seus irmãos de uma maneira e o seu irmão mais novo mais intensamente ainda. Então, em tudo isso, o que é que a gente pode perceber? O que isso significa? E de uma maneira muito pontual, a gente pode tirar 3 lições preciosas. Como eu falei antes, a primeira delas, a postura de quem perdoou de verdade, de quem realmente perdoou. O mesmo perdão que recebemos do nosso Senhor quando não éramos merecedores e nem havíamos nos arrependido, José ele aplicou aqui a vida da sua família, a vida de seus irmãos. Uma postura do verdadeiro perdão. Em segundo lugar, ele também demonstra a sabedoria de agir na hora certa. Gente, como assim? Eu fico imaginando. Ele encontrou os irmãos dele. Ele deixa os irmãos dele ir embora levar o alimento. Não dá um prazo determinado para que eles retornem com o seu irmão mais novo. O prazo foi, o alimento acabou, eles voltaram. E nesse retorno, mais uma vez, ele escolhe não se revelar diretamente aos seus irmãos, pelo menos até esse momento. Então, de uma forma muito sábia, José, ele age aqui na hora certa, da maneira correta, ainda que muito emocionado, mas sem imediatismo, sem querer atropelar, apesar de que depois de tantos anos, o natural já seria a gente se revelar, já seria. Mas sabiamente José, ele escolheu a hora certa, o momento certo de cada uma de suas ações. E em terceiro lugar, tudo isso só reflete uma coisa: a confiança no constante controle de Deus. Você percebe aqui que José ele chegou a questionar seus irmãos: e seu pai? Como ele está? Está bem? Ainda vive? Nossa, gente, ele continua confiando no Senhor. Ele continua crendo que se houvesse a oportunidade do pai dele estar em vida e ainda reencontrá-lo, o Senhor irá permitir. A gente sabe que isso vai acontecer, mas entende a confiança constante que José também demonstra ter diante do Senhor, diante de toda a história, diante de tudo que ele passou, diante de tudo que ele estava passando e do que ele ainda iria passar. Então, tudo isso demonstra, sim, a confiança no constante controle de Deus. Deus continuava ali, conduzindo toda a história de José. E, claro, que nenhum dos planos que o Senhor tinha ali para ser estabelecido seriam frustrados. E eu creio que José, ele acreditou confiantemente nisso. Então, eis aqui as lições que a gente pode aprender diante dessa história com tantas ocasiões boas, ruins, difíceis, tristes, felizes, né? O reencontro, mas a gente percebe na postura de José, realmente, a postura de quem verdadeiramente perdoou, a sabedoria de agir na hora certa, no momento certo.
E tudo isso apontando para a confiança, a constante confiança que ele tinha diante do Senhor. O Senhor continuava ali conduzindo a sua vida e a sua história. E diante disto, nós podemos sim aplicar também, diante do que a gente vivencia nos dias de hoje, que nós possamos realmente, diante de ocasiões em que nos machucaram, foram injustos conosco, nós possamos verdadeiramente também perdoar sem ressentimento algum, possamos fazer uso da sabedoria de realmente agir, falar ou não na hora certa e em tudo confiar no controle de Deus, porque as nossas vidas pertencem sim a Ele. Por isso vamos agradecer e orar ao Senhor. Deus amado, eu te glorifico e te agradeço de todo o coração, Senhor, por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações, Pai, de uma forma muito prática, Deus, que possamos aplicar no nosso viver o verdadeiro perdão, Pai, a verdadeira sabedoria que só vem do alto, Pai, e também a confiança que temos em Ti, Deus, que o nosso coração em todo o tempo seja renovado e fortalecido pela Tua palavra, que seja assim na minha vida, que seja na vida dos meus irmãos, que seja assim na Tua igreja, Pai. Assim eu te agradeço e te oro em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Paz.